Depois de Deus ter criado os animais, Deus também abençoou os animais, e Deus designou que eles deveriam multiplicar-se. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 21, versículo 28, 1:28. Gênesis 1:28. Amém? E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Podei-vos assentar. O salmista nos ensina que quem quer bênção tem que buscar. Diga amém. A palavra do Senhor diz, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Nós precisamos aprender a buscar bênçãos, a caçarmos bênçãos, a sermos buscadores daquilo que Deus tem para nós. Precisamos que em nós seja gerado esse caráter aguerrido, determinado e decidido. É necessário que nós busquemos a Deus para que possamos constituir nas nossas vidas fontes das quais iremos beber tempos de crise, tempos de sequidão, em todos os tempos. Deus, quando criou o homem, diz assim: você está abençoado para multiplicar. O que é multiplicação? É vezes o que se tem. Nada se multiplica se não se tem, correto? Você só pode multiplicar algo se você tem. Você pode multiplicar o 2 se você tem o 2, correto? Então, toda multiplicação depende do que se tem. Depende, o conhecimento que nós temos que ter. Depende do que se tem. Depende daquilo que você faz com o que você tem. Bom, Deus nos abençoa de muitas formas. Ele nos abençoa com a saúde, que deve ser multiplicada. Ele nos abençoa financeiramente, que devemos multiplicar. Ele nos abençoa com a família, que a família precisa de multiplicação. Ele nos abençoa em todas as esferas das quais nós necessitamos da presença dele. A bênção, o doar é de Deus, mas a multiplicação é parte do homem. A multiplicação é algo que vem da parte de Deus, só que é necessário a ação humana. Então nós vamos falar aqui sobre 3 regras que encabeçam e que é o cerne da multiplicação. Não existe multiplicação sem fruto. Não existe multiplicação sem fruto. Jamais um cristão vai conseguir multiplicar qualquer coisa se ele não frutificar. Ele tem que frutificar. Deus o abençoou para que ele gere. Tá, ele vai gerar o quê? O que for que ele for gerar. E ele tem que frutificar para que por meio daquele fruto ele possa multiplicar. Eu quero que você vá comigo em Gênesis 47, versículo 27. Vamos lá. Gênesis 47, versículo 27. Vamos lá. Gênesis 47, 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. De onde vêm as futuras árvores? Vem de 2 maneiras. A primeira maneira de você multiplicar uma árvore qual é? Por exemplo, uma macieira, vamos falar o que nós temos aqui, um pé de acerola. Como é que você multiplica um pé de acerola? Pegando uma semente e... Tá. Essa é uma das maneiras de você multiplicar. Então, sementes
de frutos geram multiplicação. Então, primeiro eu tenho que frutificar. Eu tenho que sair de mim aquilo que eu quero em abundância. O que você quer em abundância? Você quer paz em abundância? Então você tem que gerar paz com esforço. Você quer prosperidade em abundância? Então você tem que gerar fidelidade com esforço, no pouco que você tem. Você quer saúde com multiplicação? Então você tem que gerar aquilo que dá naquele momento. Então funciona assim: eu frutifico, naquele fruto existe uma semente, aquela semente eu vou plantar e vai trazer então a bênção da multiplicação. Então a multiplicação é aquilo que está em você. Diga amém. Tudo de bom que existe em você, você pode multiplicar, mas aí também tem um contratempo. O que é de ruim também se multiplica. Existe essa situação. Mas nós queremos que nós precisamos entender que eu e você precisamos trabalhar para multiplicar em nós as coisas boas. Se eu começo a frutificar o mal vai se multiplicar. E quando eu me der por conta, o mal estará gigantesco, dando muitos frutos, e esses frutos se multiplicarão de uma maneira enorme. Aí eu vou perguntar: de onde é que veio tantos males? Daquele fruto que eu gerei. Então você e eu precisamos tomar cuidado na condição da frutificação. Porque quando eu frutifico algo bom, eu estou dando à luz a um fruto bom. Esse fruto será uma semente. Essa semente vai criar então a multiplicação que eu quero para a minha vida. Então diga assim: eu tenho a multiplicação do que eu frutifico. Se eu frutifico amor, alegria, paz, sobriedade, equilíbrio, isso vai ser multiplicado na minha vida. Mas se eu frutifico desordem, amargura, dissensão, isso será multiplicado na minha vida. Então a questão é: primeiro se dá o fruto, depois eu tenho o fruto, depois a semente, depois a multiplicação. Mas existe também, eu tenho aqui um outro pezinho de amora. E a amora, você consegue ela multiplicar um pé de amora com a semente? Eu sei que vocês não são obrigados, todos vocês, a saberem disso, né? Porque não somos todos nós agricultores, nem dedicados a isso. Mas como que você vai multiplicar um pé de amora se a amora não tem semente? Como? Um rebento, é isso, um galinho, um rebento. Então, existem duas maneiras de você criar a multiplicação. Primeiro por semente e depois pelo sofrimento, pela perda da amoreira. Deus nos ensina a bênção da multiplicação e ela acontece de duas maneiras. Primeiro, você tem que frutificar. Ou então, em outras condições, a poda, o retirar do rebento, aonde Deus tira de nós, aonde temos a sensação que estamos perdendo, e esse rebento será a nossa multiplicação. É isso que nós temos que entender, que a primeira regra da multiplicação é a partir do que eu frutifico, a partir do que eu dou, a partir do que vem de mim. Então, se eu quero em 2014 bênçãos multiplicadas, eu preciso frutificar bênçãos e não maldição. Então eu preciso me conscientizar o que é que eu quero para mim em 2014. Eu quero a bênção da multiplicação. Então eu preciso ter muito cuidado com aquilo que sai de mim, porque o que sair de mim estará multiplicando, porque Deus abençoou o homem: frutificai e multiplicai-vos, ou seja, tenha filhos e esses filhos tenham filhos. A frutificação é uma coisa, a multiplicação é outra. A frutificação é o que sai de você, a multiplicação é o que saiu de você e discorre o curso natural que Deus deu a ele. Então o que nós precisamos tomar cuidado é aquilo que tem saído de nós. A primeira regra da multiplicação
Não existe multiplicação sem fruto. Se eu quero, ou sem poda, se eu quero o melhor para mim, eu tenho que dar o melhor agora. Se eu quero, lá na frente, lá no meio do ano, lá no fim do ano, colher coisas boas e ter aquilo que eu tenho hoje em abundância, né? As bênçãos que você tem hoje em abundância, você precisa hoje colocar para fora. Porque se você guardar as coisas boas que existem em você, elas vão minguar. Pega um tanto de semente e não lança na terra. O que vai acontecer com essa semente? Nada. Você vai acabar perdendo até não ter mais utilidade. Mas e se você pegar essas sementes e lançar na terra, o que vai acontecer? Vai acontecer a multiplicação. Então aquilo que está em você não multiplica. É o que multiplica, é o que sai de você. Então essa é a primeira regra central da multiplicação. Tem que sair de mim, eu tenho que multiplicar, eu tenho que fazer. Se eu quero, eu tenho que falar, eu tenho que propagar, eu tenho que agir, eu tenho que estabelecer, eu tenho que frutificar. A nossa frutificação vai gerar a bênção da multiplicação, porque é no fruto que está a semente. É isso que nós temos que entender. A semente que vai gerar o nosso futuro tem que sair para fora. Se você se ensimesmar, se você reter, se você guardar para si, se você não vivenciar as boas coisas que Deus tem te dado, elas serão as mesmas e acabarão minguando, porque as coisas acabam. Então a maneira de você multiplicar sua vida financeira, a maneira de você multiplicar sua vida emocional, espiritual, as bênçãos de Deus para a sua vida, é você exteriorizar, vivê-las, colocar para fora. Diga amém. Primeira regra da multiplicação. Ou você, a base, semente, põe para fora, ou pela muda, como assim se diz, né? O rebento que tira e é plantado na terra. Segunda regra. Não pode importar o tempo. Se o tempo importa para você, você não tem condições de multiplicar. O tempo não pode importar. Mas eu estou passando por um tempo de sofrimento. Eu estou passando por um tempo de aflição. Cuidado com o que você faz, com aquilo que você tem. Se você pegar a aflição e você começar a dar vida a ela, se você começar a chorar demasiadamente, a sofrer demasiadamente, se você começar a pensar no problema demasiadamente, você estará multiplicando o seu sofrimento. Você estará comprometendo a sua bênção. Aquilo que vai vir precisa do que você faz com o que você tem. A bênção de amanhã depende da bênção que você tem hoje. Se hoje você evidencia as boas coisas, você desfruta da bênção que Deus te deu, então o que você fez? Você ignorou de uma certa forma os males do tempo, você se dedicou às boas coisas deste tempo, então você está trabalhando para multiplicar as boas coisas e não as más. Mas se você ignora as boas coisas que você tem e você se dedica às más, o que você está fazendo? Você está multiplicando o mal. Então vamos supor, aqui é o mal e aqui é o bem. Tá, então eu estou num tempo onde o mal está um pouco mais salientado do que o bem. Quando? Não que Deus não tenha me abençoado, não que não exista coisas boas nesse tempo, mas é que eu estou passando por um momento difícil. Então eu me volto para este momento difícil. O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando o meu problema. Tudo que você se dedica, você prolifera ele, você aumenta ele. Então a sua dedicação deve ser nas boas coisas. A sua dedicação deve ser nas coisas boas, porque é elas que você quer que multiplique. Se você, como cristão, dedicar-se às coisas ruins que estão te acontecendo, elas irão multiplicar-se. O problema vai multiplicar, a angústia vai multiplicar, a aflição vai multiplicar. E aí você se pergunta, o porquê que meu problema está aumentando em vez de diminuir?
Aí você começa a questionar, você tem orado, você tem buscado, mas só que você também tem que ver que você tem orado não profeticamente, você tem orado não com ação de graças, você só tem chorado, quando você levanta da oração, você só fala no seu problema, quando você está caminhando, andando, indo, vindo, você só pensa naquele problema, ou seja, você está dando vida àquele problema, então aquele problema está se multiplicando. Então não importa o tempo que você passa, você tem que aprender que você é um multiplicador. Ou você vai multiplicar o bem, ou você vai multiplicar o mal. Se você se dedicar aos males, os males irão multiplicar-se. Se você dedicar-se ao bem, os bens irão se multiplicar. Então somos nós que decidimos o que será maior em nossa vida, o mal ou o bem. Não, eu escolho o bem, então aprenda a multiplicar o bem. Eu quero que você vá comigo em Êxodo, capítulo 1, versículo 7. Êxodo, capítulo 1, versículo de número 7. Deus leva o povo de Israel em 70 almas para o Egito. No versículo 7 do capítulo 1 de Êxodo, diz assim: E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Você percebe nesse versículo que fala de frutificação, de multiplicação de força? Quanto menos, menos força. Quanto mais, mais força. Quanto menos, menos poder. Quanto mais, mais poder. Quanto mais você frutifica o que é bom se multiplica, mais forte você vai ficar. A multiplicação, ela é fonte de força e de poder. É como um exército de 50 e de 500. É isso que nós precisamos entender. Nós temos que ser multiplicadores de coisas boas, para que nós fiquemos fortes. Se nós começarmos a multiplicar os males, nós vamos ser fracos, frágeis. Então, se eu sou um multiplicador, eu vou multiplicar o que é bom, vou falar o que é bom, vou viver o que é bom, vou frutificar o que é bom. Esse fruto, nele está escondido a semente. Essa semente é a semente da minha multiplicação. Então, o que vai acontecer? Eu gero o que é bom e a minha semente vai gerar muito mais coisas boas. Amém? A Bíblia diz assim em Êxodo capítulo 1, versículo 7. Eles frutificaram, aumentaram muito e ficaram fortes. Aí vem o inimigo, querendo diminuí-los. Diga assim para o seu irmão: o inimigo sempre vai querer te diminuir. Sempre. Como é que o inimigo tenta diminuir o povo de Deus? Várias maneiras, pastores. Então vamos lá. Trabalho, sofrimento, aflição, desprezo, desdém. Faraó olha e diz assim: esse povo está crescendo demais. De repente vai se levantar a guerra contra nós e eles vão se aliar aos nossos inimigos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer duas coisas contra eles. Primeiro, nós vamos redobrar o trabalho deles. Vamos castigá-los no trabalho. Eles vão ficar tão cansados que não vão querer se multiplicar. É isso que o diabo pensa. O diabo pensa, o que ele pensa? Ele gera um problema na sua vida, e ele começa a te cansar, fazer você só pensar naquele problema, e aí você vai começar a deixar de multiplicar as coisas boas, porque ele está empatando você, ele está te ocupando com aquilo. E é isso que ele faz. A Bíblia diz assim no versículo de número 10... Ele diz assim: usemos de sabedoria para com eles, para que não multiplique. E aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejam contra nós e subam à terra. Puseram sobre eles maiorais de tributos, para afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Vamos aumentar o trabalho deles. Vamos dar cansaço neles. Vamos fazê-los sofrer. Tem dado certo isso com você? Quando Satanás, por exemplo, no ano de 2013,
Ele colocou problema na sua vida, ele colocou divergência, ele colocou situação ruim. Você deixou de frutificar o bem e com isso você deixou de multiplicar. É isso que Satanás quer. Ele quer isso. Ele quer que você diminua, porque quanto menos você tiver, mais fraco você vai ser. Quanto menos de Deus, menos de multiplicação, mais frágil você vai ser. É isso que o diabo quer, que você diminua em obras, que você diminua em palavras, que você diminua em atitudes, que você seja uma pessoa estática, atônita. Por quê? Porque é assim que ele vai conseguir diminuir você. Outra situação que ele quer diminuir você, ele mandou matar todos os meninos, a força de Israel, a força futura de Israel. Só as meninas, os meninos que vão para a guerra, matem os meninos. O diabo quer tirar de você a esperança do amanhã. Se você não tiver de esperança no amanhã, você não multiplica o que você tem hoje. Existem pessoas que elas não têm esperança. A esperança delas se acabou. Por quê? Porque o diabo conseguiu tirar delas a força. Mas sabe o que aconteceu com Israel? A Bíblia diz no versículo 12, em nome de Jesus vai acontecer isso conosco também. Quanto mais problema, quanto mais adversidade, mais fortes, mais vamos multiplicar. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amém? O povo de Deus, quanto mais estreitado, quanto mais escanteado, quanto mais em situação difícil, mais ele cresce, mais ele cresce, mais ele cresce. Isso funciona com o povo de Deus. Isso funciona conosco. Quanto mais desafios, mais corajosos nós somos. Quanto mais dificuldade, a hora que o diabo pensa que você já está entregando os pontos, você se levanta mais forte do que nunca. Mais forte do que nunca. E o inferno se aflige, porque o povo de Deus tem a bênção da multiplicação. Diga assim comigo: não serão as aflições e os problemas que irão me diminuir. Vai ser o contrário. Vai me multiplicar. Amém? Nós cremos nisso. Nós cremos que quando somos afligidos, nós crescemos ainda mais. Diga glória a Deus. Amém. Êxodo capítulo 23, versículo 30. Vamos lá. Dentro dessa regra de não importa o tempo, às vezes nós queremos que a nossa multiplicação aconteça de uma hora para outra. Mas existe uma regra dentro dessa questão de não importa o tempo, que tem um tempo para você possuir a herança. Diga: eu só possuirei a herança depois de multiplicar. Muitas vezes nós queremos possuir a herança sem estarmos multiplicados. O povo multiplicado é forte. O povo multiplicado é seguro. O povo multiplicado é cheio de paz. Quando o cristão multiplica, ele é forte. Então ele está pronto para possuir a herança. Às vezes nós queremos alterar as coisas e dizermos: Senhor, eu quero possuir primeiro, depois eu multiplico. Deus fala: não, primeiro você multiplica. Você dá fruto na escassez, no tempo difícil. Esse fruto escondido nele tem uma semente. Essa semente vai ser a sua multiplicação. A hora que você estiver multiplicado, então eu te dou a herança. Primeiro eu tenho que multiplicar, depois eu possuo. Às vezes você olha para a bênção da multiplicação e você não dá nada para ela, né? Você fala: multiplicação, será que eu preciso dessa bênção? Sem ela, você não alcança a herança. Sem ela, não se tem herança. Sem ela, não se possui o que Deus tem para você. Nós somos geradores de bens, de coisas boas. Por quê? Porque Jesus habita em nós. Então nossos frutos devem ser bons, para que nós multipliquemos o bem e então alcancemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A Bíblia diz assim em Êxodo capítulo 23, versículo 30. O Senhor diz assim: pouco a pouco os lançarei de diante de ti. Deus estava falando dos filisteus na terra.
até que sejas multiplicado. Assim, presta atenção. Inimigo cai porque você multiplicou. Aí você multiplica mais um pouco. Aí o inimigo está caindo. Aí você multiplica. Então qual que é o termômetro da sua vida? A multiplicação. Você multiplica, o inimigo cai. Você multiplica, o inimigo cai. Você multiplica, o inimigo cai. Você vai adiante, o inimigo cai. É assim que acontece. É você que é o termômetro, você que é o relógio. E às vezes você fica olhando para a situação, esperando que ela por si só se resolva. É a sua multiplicação que determina aquilo que está adiante. Ah, está difícil. Eu tenho todos os recursos para frutificar o mal. Então, você quer o mal lá na frente? Não. Então você não frutifica o mal. Você frutifica o bem. Você frutifica a bênção. Se eu multiplico aqui, o inimigo cai ali. O Senhor disse assim: até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Então, para que o inimigo seja destituído de onde ele está, eu preciso multiplicar. A minha multiplicação vai gerar a destruição do inimigo e eu vou possuir a herança que Deus tem para mim. Então, existem duas regras na multiplicação. Não há multiplicação sem fruto, sem semente. Segundo, não importa o tempo. Se você olhar para o tempo, você não vai multiplicar nunca. Nunca. Se você for sensível, se você for aderir o tempo, sua situação ficará difícil. Terceira regra da multiplicação. Tem que ter obediência à palavra. A direção atual. Você tem que ter uma direção atual de Deus. Agora, de agora. Não de ontem, nem de anteontem. Tem que ser de agora. A revelação da palavra para você deve ser atual. Existem cristãos que ficam vivendo de revelações antigas, de palavras antigas, de ordens antigas, que já foi, já passou. O tempo já foi, o dia já foi. Agora tem que ser o momento em que a palavra de Deus deve ser ouvida por você e você precisa praticá-la agora. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Em Êxodo capítulo 17. Gênesis 17. Deus fala com Abraão. Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Deus fez uma aliança comigo e com você, de multiplicar as bênçãos sobre as nossas vidas. Você não quer as suas bênçãos multiplicadas? Diga amém. Todos nós queremos. Quem que não quer? Só o masoquista. Só aquele que quer. Quem é que quer ser definhante? Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi, doentio e definhante. Quem quer esse selo? Quem é que quer essa situação para a vida? Ninguém. Quem é que quer? Ninguém, nenhum de nós. O que nós queremos é aquilo que Deus tem para nós. Deus chama novamente Abraão e diz: eu vou multiplicar a sua descendência. E Abraão tem um filho de Sara, Isaque. E um dia, no capítulo 22, Deus pede algo muito difícil para Isaque, para Abraão. O que é mais difícil, você canta na canção, do que entregar um filho? O que é mais difícil? Em Isaque seria chamada grande a descendência de Abraão. E Deus pede algo estranho. Deus diz: vai, sobe ao monte e sacrifica teu filho. Teu único filho.
Espera aí um pouquinho. Deus disse que não por meio de Ismael, que também de Ismael faria uma grande nação, lhe daria 12 tribos e tal. Não por meio de Ismael, mas por meio de Isaac, Deus iria multiplicar. Ele é a minha semente. Agora Deus quer a minha semente. Deus quer o meu fruto. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ele não pensou nada disso. Para que nós recebamos a multiplicação, nós temos que obedecer. E às vezes a ordem de Deus é uma suposta perda. Deus te dá uma sensação que você está perdendo, só para provar o seu amor por Ele. A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Gênesis 22, 1. Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E diz, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão faz, porque cria em Deus. A multiplicação só repousa naquele que crê. Nós temos que crer em todo o tempo. Nesse ano de 2014 haverá todas as estações. Haverá a primavera, onde eu e você vamos cantar. Mas haverá também o verão, onde o sol será causticante. E aí, quando não houver chuva, que vem do alto, nós estenderemos as nossas raízes e buscaremos as águas que estão lá nos lençóis de águas. Nós que somos filhos de Deus. Haverá a estação do outono, onde tudo parecerá sem vida, tudo cairá para que se renove a face da terra. As estações acontecerão. Acontecerá o inverno, onde nós sentiremos frio, necessidade de cobertura, mas Deus estará conosco, e em todas as estações nós precisamos frutificar, porque disso depende a nossa multiplicação. Eu quero esta bênção para a minha vida, você quer esta bênção, mas não é questão de querer, é de necessidade, porque se eu não multiplicar eu definho. Se eu não multiplicar o que eu tenho vai se esvaindo e vai acabando. E eu vou cair num estado de miséria. A multiplicação não é uma opção, não é uma escolha, é uma bênção que nós temos que possuir. Só que ela acontece naquele que é liberal, que entrega, que abre o coração, que entrega, que diz, Senhor, está aqui, está aqui a minha vida, está aqui meu coração, está aqui meu Isaque, está aqui o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer para mim agora? Abraão disse, Deus, o que é que o Senhor quer? Eu quero teu filho, está aqui teu filho. No versículo de número 13, olha só. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres num mato, e foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. A Bíblia diz no versículo 16, vamos ver o 12 primeiro, que o Senhor fala sobre não negar. Então diz, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Versículo 16, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação, e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Diga glória a Deus. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Primeira regra da multiplicação, qual é? Lembra? Qual é? Fala aí para o teu irmão. Tem que ter semente, tem que ter fruto. Segunda regra, não importa o tempo, você tem que frutificar. Terceira regra, obediência. Você tem que ouvir a voz de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus e entregou. Eu quero que você vá comigo em João 6,
João capítulo 6. Multiplicação dos pães. Houve 2 multiplicações de pães. Eu quero falar um pouquinho sobre essa. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar, Galileia, que é Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Um rapaz pobre, que foi ouvir Jesus, e que levou 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. O alimento dele para o dia. E quando André chegou nele e pediu a refeição do dia, eu acredito que ele não titubeou. Ele entregou. Só a multiplicação segundo o que se tem, não segundo o que não se tem. Jesus pergunta na primeira multiplicação: o que é que vocês têm? O que é que se tem aí? Agora André diz: olha o que é que se tem. O que você tem é o que vai multiplicar. Você tem amor, vai multiplicar. Você tem alegria, vai multiplicar. Mas se você tem ódio, também vai multiplicar. Se você tem guerra, também vai multiplicar. Se você tem desânimo, vai multiplicar. Então, tratemos nós de olharmos para dentro de nós e observarmos aquilo que estamos colocando para fora, porque se nós não queremos ter aumentado os males e desfrutarmos dos males que são provenientes de dentro de nós, tratemos nós de eliminarmos a frutificação ruim, para que possamos colher coisas boas e virmos adiante de nós a boa multiplicação. Aqui, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. A Bíblia diz assim, no versículo 10, e disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu os seus discípulos, e os discípulos, pelo que estava assentado, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Se você está vivendo uma situação de multiplicação agora, não deixa nada se perder. Isso é uma das regras da economia do reino dos céus. Não é avareza. Não desdenhe, não despreze, não negligencie a multiplicação. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de vime, de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. 12 cestos de vime. Pão e peixe. 5 e 2. Para uma multidão de mais de 5.000. Por quê? A bênção da multiplicação. Eu sei que você quer essa bênção na sua vida. E você tem que começar hoje. Tudo que for sair para fora de você, que é ruim, não deixa sair. Saiu para fora, é multiplicação. Não deixa sair nada de ruim de dentro de você. Faz um propósito com Deus nessa noite. Deus, tudo que vai sair de mim é bom. Porque é isso que eu quero para mim, é isso que eu vou ter. Tudo que sair de mim é aquilo que eu quero de volta multiplicado. Então tem que sair coisa boa, porque eu gosto de coisa boa. Quem gosta de coisa ruim aqui? Nenhum de nós. Por quê? Porque nós fomos criados com olfato, com paladar, com tato. Você gosta de coisa áspera e espinhosa na pele? Não. Por quê? Porque Deus te deu o tato. Você gosta de coisa mal cheirosa no seu nariz? Não. Porque Deus te deu o olfato. Você gosta de coisa amarga e ruim na sua boca? Não. Porque Deus te deu o paladar. Você gosta de ficar enxergando tragédia, coisa ruim?
diante dos seus olhos? Não, porque Deus te deu visão. Nós fomos criados para as coisas boas. Nós fomos criados para as boas coisas da vida. Então, se eu quero coisas boas que venham ao meu encontro, porque a bênção da multiplicação, ela vem ao seu encontro, porque você as lançou por meio da frutificação. Então, tudo que sair de você tem que ser bom, tem que ser o bem, porque elas vão encontrar você no caminho. O que você frutificar em janeiro, fevereiro, você vai encontrá-las em junho, julho e agosto. E será um encontro maravilhoso, porque você nela, nas suas bênçãos, você identificará a semente que você frutificou. Você reconhecerá na bênção da multiplicação aquilo que saiu daqui de dentro, que Deus colocou. Deus abençoou o homem e disse: frutificai-vos e multiplicai-vos. Amém, meu irmão? A acerola, olha aqui, é por meio da semente, daquilo que frutificamos. Mas a amora, tem uma amorinha aqui, ó, eu vou arrancar para você ver, pequena. Você pode plantar ela na terra que ela não nasce, é só pela poda. Resumindo, é o que sai de você que vai multiplicar. Isso é regra. É regra para as plantas, é regra para os animais, é regra para mim, é regra para você. Então, a partir de hoje, nós olhamos para dentro de nós e possamos testificar e nos garantir. Você pode garantir o seu amanhã. Tempo, uma situação ruim, eu vou optar. Eu não vou frutificar o mal. Se o mal já está ao redor de mim, eu vou frutificar o mal de maneira alguma. Terceiro, eu vou obedecer a Deus. O que Deus mandar eu vou fazer. Pode parecer loucura aos meus olhos, mas se é a vontade de Deus é o melhor.